Então, qual é o seu nome mesmo? Rudo. Rudo, né? Bom nome. Tá. Já começamos com uma lembrancinha do começo do mangá e um paralelo do Enjin com o Rudo. Enjin Rudo e Enjin e Alto Surebrek. É umas partículas de anima voando pelo ar e Enjin usando a sexta parte da série Vigia. O tempo não volta atrás, o tempo não para. Essas regras nunca foram quebradas, independente do quanto eu desejasse, não fisicamente, de qualquer forma. Aí o poderzinho ativado do Time Walk, ele vira meio que um espectrozinho que consegue se mover no tempo parado, né? No passado, quando quase morri, eu experimentei a sensação do tempo desacelerar, tá? Não é como se o próprio tempo estivesse mudando de alguma forma. Foi apenas uma sensação. Você está se perguntando se é possível pseudo parar o tempo? Tá? Com corvos, não posso dizer com certeza que é possível, mas derrotamos bestas mosqueadas com a anima humana que reside em nossos dinks. Nossas experiências e pensamentos moldam esses dinks. Usamos a ânima para lutar contra esses seres com núcleos de ânima. Esse mundo está repleto desses tipos de conceitos vagos. E esse é o mundo em que vivemos. Tá? Então ele formulou o Time Walk para saber o que ele queria, né? Para ter o poder que ele queria, né? É um detalhe interessante de se pensar aqui, né? Tipo assim, de moldar o poder que um Jink pode ter, né? Se focar tanto em um detalhe específico ou num tipo de solução específica para que o Jink tenha o poder que você quer. Podemos ganhar poderes pela pura força de vontade e até mesmo por nossas fantasias. Então, provavelmente, tá? Ele se movendo, também não posso dizer com certeza que não seja possível, tá? Ele se moveu para a frente do mimo, pegue essa sensação de tempo desacelerado e a amplifique, tá? Usa uma experiência de quase morte para moldar o poder da tua arma. Quem diria que ser quase atropelado poderia te ajudar desse jeito, né? E aí, dentro dessa sensação, onde ninguém pode te tocar, a cara feia do mimo, você se move como um corpo de ânima. Esse é o poder da caminhada no tempo. É uma grande bobagem inventada por um idiota e é invencível. E acabou o capítulo com ele fazendo o golpe. Tá? Então, todo o conceito do Time Walk é basicamente você se tornar um corpo de ânima para conseguir se mover no tempo parado. Não era o poder que eu estava esperando, mas foi muito melhor do que eu tinha pensado ou teorizado. Já que todo o conceito de tempo não pode ser mudado, né? Como o corpo humano se move no tempo, como o corpo humano sofre com o tempo, então se tornou um ser de uma energia misteriosa que te dá poderes para conseguir se mover no tempo. Foi uma saída muito boa, pô. Eu realmente não esperava nada assim. Agora pensando na implicação desse poder, será que essa cópia de anima que ele cria, tipo assim, quando ele der o golpe e tirar o bagulho, né, desativar, será que ele vai voltar para onde ele tava? Tipo assim, quase como uma projeção, né? Tipo, ele vai lá, dá o golpe, depois acabou o efeito, volta pro corpo. Ou será que vai ser um bagulho do tipo, quando acabar, o corpo material dele vai se materializar onde o corpo metafísico está? E agora até me brotou uma ideia aqui, né? Já que teve todo o negócio do Alto falando para não usar o relógio, e aqui puxando a ideia de ser algo que cobre seu preço por ser usado, talvez o contraponto seja, sei lá, o do tipo, o Endin cair no chão duro até conseguir se recuperar, tipo, ficar meio como uma alma fora do corpo. Tipo, algo até mais pesado do que o Rudo, né? Tipo, o Rudo, quando usa 3 vezes a 3R, ele sangra pelo nariz, né? Dá meio que uma baqueada nele. Tipo, poderia ser um bagulho assim, mas só que do tipo, em vez de ser só um sanguinho pelo nariz e um cansaço, realmente a pessoa fica baqueada e cai no chão. E agora, outra ideia que me bateu aqui, será que todo o pé atrás que o Alto teve com essa parte da série Vigia,
seja porque ele não conseguiu fazer ela ter o poder que ele queria, já que a gente tem o Endin aqui pensando numa forma de moldar o poder para fazer o que ele quer. Será que o Alto tentou a mesma coisa para conseguir fazer uma determinada ação e não conseguiu? Tipo, ele ficou desiludido com o item porque o item não conseguia fazer o que ele queria, né? Talvez voltar no tempo, né? E por isso ele ficou com toda essa sensação desse item, né? Ficou com tanta raiva. Pode ser um bagulho do tipo também, né? Não ser uma questão do tipo, o item realmente tem um problema que se você usar, você tá ferrado. Pode ser só realmente um bagulho do tipo, o Alto se decepcionou com o item, né? Num ponto em que o item se tornou uma maldição para ele, né? Pode até ser aquele clichê clássico de histórias de viagem no tempo, né? Do tipo, o personagem consegue uma habilidade, um poder, uma máquina do tempo, tenta mudar várias vezes um determinado acontecimento, só que nunca consegue. Ele sempre vai, muda uma coisinha, não dá certo, vai, muda outra, aí acaba ficando louco com isso e acaba amaldiçoando a própria coisa que deu para ele a capacidade de viajar no tempo, né? Como se a culpa fosse do item e não dele que não percebeu que não era possível mudar aquele fato. Eu, minha cabeça está fervendo de ideias. Poderia ser um bagulho do tipo, o Endin por ter uma ideia mais boba do que seria útil de um poder de mexer com o tempo, acabou criando uma habilidade que realmente seja possível dentro das capacidades da Anima, né? E talvez o Alto tentou criar uma habilidade que fosse muito além do que a Anima é capaz de fazer, né? Algo tipo o próprio Mimo tá fazendo nesse arco, né? Em que ele tenta se tornar um deus, né? Que o próprio Rodo fala, ele não se tornou deus, ele continua sendo humano. Então entraria nessa ideia do tipo, o Alto tentou fazer algo que só um deus, né? Só uma criatura divina que transcendesse tudo seria capaz de fazer, seria capaz de alterar e ficou louco com isso. Ele tentou ir muito além das capacidades humanas e aí acabou pagando por isso com a loucura, com o trauma ou coisa do tipo, né? Com a paranoia. Mas acho que no geral foi isso, né? Tiramos um bom proveito dessas 8 páginas. Deu pra tirar uns bagulho legal. Tô muito curioso pra saber o que vai dar com esse bagulho aqui do Andy, mano. Porque eu realmente tô achando que o Andy não vai sair muito bem desse arco, não, tá? Não acho que ele vá morrer, né? Não vai vir a morrer. Tipo assim, tem a chance do Endin morrer? Tem, né? O Endin é o figura mestre do protagonista, né? E sempre tem esse bagulho, né, do mestre ter que cair pro protagonista ter que começar a caminhar sozinho, né? Só que eu acho que é muito cedo para um bagulho desse acontecer em Gachakuta e ainda tem muita coisa que o Endin mesmo precisa ensinar pro Rudo, né? Ensinar e passar por Rodo, né? Ainda não tem uma relação tão concreta ao ponto de, pelo menos pra mim, de chegar e matar o personagem agora, né? Mas talvez o Ending aí fique debilitado. E mesmo que sei lá, minha teoria de que talvez o sexto item tenha um contraponto ao usá-lo, mesmo que o item não tenha isso, talvez, sei lá, se transformar num corpo feito de anima não seja um bagulho muito saudável, né? Ou algo meio viável, né? Só acho, né? Só acho. Mas no geral foi isso. Me diz aí o que vocês acharam desse mini capítulo de Gachakuta. Gostaram ou não gostaram? Quais foram as suas teorias? O que estão achando desse arco contra o Mimo? E se gostou do vídeo, considere deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário. E se tiver interesse, tem a minha leitura do capítulo passado de Gachakuta. Mas no geral foi isso. Valeu, falou e fui!